Bom dia, meus amados irmãos, ouvintes, vocês que estão comigo neste canal do YouTube. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os alcance aonde você estiver me ouvindo. Eu quero que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa abençoá-lo, alcançá-lo em todas as circunstâncias do seu viver, em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade nos nossos estudos de Mateus, do livro de Mateus, né? Eu tenho dado um título colocando a palavra em ação. Vamos ouvi-la e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver esta palavra, que Ele possa nos encorajar a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas, praticando, colocando em prática, né? Colocando a palavra em ação, pedindo ao Senhor para que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Amém? Então, eu quero dividir hoje o capítulo 8 de Mateus. Os subtítulos desse capítulo fala sobre cura, fala sobre fé, fala sobre o poder de Jesus, sobre os demônios, sobre as doenças, e conta nos dois textos sobre quando Jesus acalma a tempestade, né? E quão difícil era seguir Jesus, né? Nós podemos ver isso aqui. E eu quero compartilhar com você. Quero começar falando sobre o capítulo 8, no versículo 13 do capítulo 8, que fala sobre fé. É a história daquele centurião romano que, ao ver Jesus, foi lá e pediu ajuda ao Senhor Jesus, né? Ele falou assim: olha, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente, né? E Jesus falou assim para ele: olha, eu irei curá-lo. Mas o centurião rapidamente disse a Jesus assim, falando com as minhas palavras, irmãos, mas é o que está escrito aqui no capítulo 8, na parte do versículo 1. Aí o centurião fala assim para ele assim: Senhor, eu não mereço que o Senhor esteja na minha casa, debaixo do meu teto, mas se o Senhor dizer apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aí ele fala para Jesus que ele também era homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o comando dele. E quando ele dizia para um vai, vem, eles obedeciam a, a ordem dada por ele. E quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e disse para a multidão que o seguia: olha, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o servo daquele centurião foi curado. Então nós vemos o poder do Senhor Jesus operando maravilhas. Todo o ministério de Jesus foi de cura, de libertar os cativos, aqueles que estavam presos, né, em prisões. E nós vemos aqui que o pedido do centurião demonstrou reconhecer que Jesus agia debaixo da autoridade do Pai Celestial, que lhe tinha dado poder de orar, de curar, né? E o Senhor Jesus, ele aproveitou a declaração pública do centurião sobre a sua autoridade como exemplo de fé que gera milagres. Então, a nossa fé, ela gera milagres. A cura do doente seria fruto da fé daquele homem. E Jesus proclamou isso no versículo 13, que eu acabei de ler aqui para vocês, né? Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado.
O Senhor Jesus disse isso para o centurião. O centurião, ele teve uma atitude positiva, confiante, de fé. E Jesus fez aquilo que o homem havia pedido. Eu quero falar para vocês assim, que quando nós temos uma mente positiva, nós produzimos fé. Quando temos negativa, nós não temos esperança. Pensamentos negativos, irmãos, estão sempre cheios de medo, de dúvida, nos impedem de nós prosseguirmos. E muitas pessoas, eu quero fazer aqui um adendo, que muitas pessoas, generalizando, amém? Têm medo de ter esperança, porque talvez por terem sido muito feridas na vida, elas experimentaram tantas decepções que acham que não conseguem enfrentar mais nenhuma dor. Então elas se recusam a ter esperança para não sofrer mais decepções, né? Caso aquilo que elas esperam, buscam, não corram como elas esperam. E eu quero dizer para vocês que a decepção, ela dói mesmo. Mas isso estabelece um estilo de vida negativo, irmãos. Tudo se torna negativo porque os pensamentos são negativos. E nós temos que nós buscarmos em Deus, pedir ao Senhor, como nós vemos nessa passagem do capítulo 8, o centurião demonstrando fé, poder de crer naquilo que o Senhor Jesus fazia. E o Senhor Jesus demonstrou isso, né, nesse capítulo 8. E nós vemos também, em outra passagem, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. E Jesus, nesse mesmo capítulo 8, a partir do versículo 14 até o 17, fala assim que depois de ter ocorrido essa situação lá com o centurião, Jesus entrou na casa de Pedro e ele viu a sogra do apóstolo Pedro doente, enferma com febre. O texto diz que ele tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. E ainda mesmo nesse capítulo 8, a partir do verso 16, fala que muitos foram levados até Jesus, muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E o texto do verso 17 diz assim, do capítulo 8, olha que tremendo, irmãos. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Queridos, não era fácil para aquela multidão que acompanhava Jesus seguir Jesus, porque Jesus, quando ele via aquela multidão ao seu redor, no texto do capítulo 8, verso 18, fala assim, que quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. E aí se aproximou um mestre da lei que disse para Jesus assim, eu te seguirei por onde quer que fores. Olha a resposta de Jesus, irmãos. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Aí um outro discípulo também falou para Jesus, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse para ele, para esse discípulo, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E logo em seguida aconteceu aquela passagem maravilhosa, né? Quando eles entram no barco e os discípulos de Jesus seguiram ao Senhor Jesus, começou uma violenta tempestade no mar, de forma que as ondas estavam inundando o barco. E o texto da Bíblia fala que Jesus estava dormindo e os discípulos foram acordá-lo, assustados, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E aí Jesus pergunta a eles assim, por que vocês estão com tanto medo? Olha o que ele diz, homens de pequena fé. E aí ele se levanta, repreende os ventos e o mar.
E aí se faz uma completa calmaria, bonança, né? E os homens todos ali, os discípulos, ficaram perplexos e perguntavam entre eles: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós vamos ver na sequência desse livro de Mateus, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos também ele curando 2 endemoniados. E nós sabemos, irmãos, que esta obra Jesus conferiu a você e a mim agora como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Essa obra ele quer que você e eu a façamos. E a Bíblia fala sobre a cura de 2 endemoniados aqui, mesmo em Mateus, capítulo 8. Quando eles chegaram lá do outro lado da região dos Gadarenos, o texto conta que ele foi de encontro a 2 endemoniados. Esses 2 endemoniados, eles viviam nos sepulcros. E a Bíblia conta que eles eram muito violentos. Ninguém podia passar por aquele caminho e ninguém conseguia expulsar aqueles demônios da vida daqueles 2 gadarenos. Eram 2 homens. Mas quando esses demônios, esses homens que estavam incorporados com esses demônios, viram a Jesus, começaram a gritar, falando: que queres conosco, filho de Davi? Viestes aqui para nos atormentar? E o Senhor foi até eles, e por perto dali havia uma manada de porcos. E os demônios pediram para que Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos. E o Senhor Jesus só disse assim: vão. E eles saíram e entraram nos porcos. E o texto da Bíblia fala, irmãos, essa história que eu estou falando é a partir do versículo 28 do capítulo 8 de Mateus. Vai até o versículo 34. E fala que os demônios saíram daqueles homens e entraram nos porcos. E toda aquela manada de porcos se atirou precipício abaixo, em direção ao mar, e morreram afogados. E diz o texto que aquelas pessoas que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo o que acontecera com aqueles endemoniados. E todas as pessoas daquela cidade foram de encontro ao Senhor Jesus. E diz o texto que eles pediram que Jesus saísse do território deles. Olha só, irmãos, haviam muitas oposições ao nosso Mestre Jesus quando ele esteve aqui em carne. E eu quero dizer para vocês que com você e comigo não vai ser nunca nada diferente. Mas tenhamos fé, vamos crer que é hora de nós vivermos, assim, milagres nas nossas vidas. E é por meio de nós, de você e de mim, que Deus continua operando milagres, que o Senhor Jesus continua operando milagres. Nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus, tomar posse daquilo que o Senhor já deu a você e a mim, autoridade, unção, poder, para curar os enfermos, para repreender os demônios, para falar novas línguas. E nós temos como aquele centurião crer que o Senhor Jesus está conosco e nós temos que operar de conformidade com a palavra de Deus. Então, que o Senhor Jesus possa acrescentar a cada dia em você e em mim, todos nós que ouvimos a palavra de Deus, uma fé viva e uma fé operante, porque o poder de Deus que está em nós, que está em você, ele vai operar maravilhas, juntamente com o poder do Espírito Santo, que vai estar nos enchendo e fluindo através de nós. E nós vamos ver os doentes serem curados. E todos aqueles atormentados e perturbados vão ser libertos. E muitos serão salvos.
pela obra que o Senhor Jesus vai operar através das nossas vidas. Agindo Deus em nós, quem pode impedir, meus irmãos? Nós temos o Espírito Santo e nós devemos obedecer à vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? E você creia que pela fé Deus vai operar maravilhas. O poder de Deus está sobre você e sobre mim, como estava sobre a vida de Jesus, e o capacitou para que ele destruísse todas as obras do diabo e vencesse. E em Cristo Jesus, essa mesma estratégia está sobre nós. Eu creio assim. E que a graça do Senhor nosso Deus, meus irmãos, seja sobre as suas vidas em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo. Em 1 João 2,17 fala assim: aquele que faz a vontade do Pai recebe a vida eterna. Então não abra mão. Não abra mão daquilo que Deus já entregou para você. E você creia que Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. E Ele está voltando para aqueles que estão vigilantes, para aqueles que buscam continuadamente fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente neste dia, em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Não deixe de entrar no canal e de repartir esta palavra.